Efésios, capítulo de número 6, a partir do verso 1. Amém? A palavra do Senhor fala assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e nas admoestações do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Amém? Um tema bastante, aos olhos humanos hoje, tão difícil, mas quando se tem o Senhor se torna tão fácil, né? Porque o filho ele vai obedecer ao pai e à mãe como ao Senhor, né? E o pai e a mãe, a demonstração a eles é não provocar a ira dos seus filhos, mas criar na demonstração do Senhor. Então, irmãos, tudo leva para o Senhor, né? E eu gostaria, nós vamos nesse ponto aqui, eu gostaria de chamar a atenção nossa a um ponto da palavra de Deus, porque todos nós aqui somos filhos, alguns são pais, né? Mas nós precisamos ver, primeiramente, para nós prosseguirmos nesse capítulo, nós precisamos ver a nossa natureza, né? E para nós vermos a nossa natureza, nós temos alguns pais. Todos nós aqui temos pais. Ou o Senhor já retirou naturalmente, né? Ou o Senhor já levou, ou estão conosco ainda. Mas todos nós, quando eu falo pais, pai e mãe, né? A gente vai sempre se referir, quando falar pai ou pais, sempre entendam o pai e a mãe, quando se é natural. Mas nós precisamos entender a nossa natureza, né? E para falar da nossa natureza, eu vou falar de três pais que nós temos naturalmente, quando não conhecemos o Senhor, né? E dentro desse propósito nós vamos poder verificar aonde é que nós estamos andando, né? Porque são três pais negativos pelos quais nós não podemos andar diante dele. Porque aqui fala, filhos, obedecei vossos pais no Senhor. Então nós precisamos estar no Senhor, né? Para que nós não andemos nesses pais, porque esses pais que nós vamos citar logo a seguir vão ser exemplos para nós do pecado, exemplos para nós da natureza, né? Então nós vamos procurar estudar um pouco a nossa natureza para nós compreendermos aonde é que nós estamos firmados, e aí nós vamos apresentar o Pai verdadeiro, o Pai pelo qual nós devemos andar, que é Deus, né? Então o primeiro pai, o pai nosso que nós herdamos é Adão, né? Primeiro pai. E esse pai nos trouxe uma natureza pela qual nós nascemos, né? E se os irmãos não precisam ir lá, mas se os irmãos forem em Gênesis capítulo 5, verso 3, vai dizer que Adão gerou filhos segundo a sua imagem e semelhança. A imagem caída, não mais a imagem de Deus, mas a imagem do pecado.
uma natureza caída. E nesse ponto eu gostaria de ver Romanos. Nós vamos andar bastante pela palavra hoje, irmãos. Romanos capítulo 5, os irmãos tenham paciência. Hoje nós vamos ver muitos textos, mas isso é bom, né? Quando a gente vê muitos textos, a palavra ela é viva e ela é eficaz. Romanos capítulo 5, verso 12, nos fala assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então aqui está, irmãos, o nosso pai Adão nos trouxe essa natureza, pela qual nós herdamos. Irmãos, não há como nós dizer que somos do Senhor, dizer que nós confessamos o Senhor, se nós ainda tivermos em Adão. Não há como. Por isso que se manifestou o Filho de Deus, né? Para tirar, mais tarde nós vamos esclarecer por que Cristo teve que se manifestar. Para desfazer a natureza que o ser humano herdou de Adão. Então esse primeiro pai que trouxe essa natureza a nós, Adão, né? E eu gostaria, e nessa natureza que nós herdamos de Adão, né, como eu falei lá em Gênesis capítulo 5, 3, fala assim que Adão, nós fomos gerados segundo a imagem e semelhança de Adão, né? Adão gerou filhos segundo a sua imagem e semelhança, a natureza do pecado. E por isso que Romanos mesmo nos fala de uma luta que nós temos interiormente. E eu estou falando só da parte negativa, porque todos nós sabemos, todos nós aqui já temos ouvido a obra que Cristo teve que realizar, né? Para nos tirar essa natureza de dentro de nós, né? Para que então nós pudéssemos glorificar o nome de Deus e sermos chamados filhos de Deus, né? Então essa morte que nós herdamos de Adão, ela foi destruída na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá na cruz é que o pecado foi aniquilado, né? Mas o Senhor é tão gracioso que Ele não tirou, Ele levou a nossa velha natureza à morte, mas Ele não tirou de dentro de nós. Ele deixou, mas deixou como num lugar onde nós poderíamos fazer com que ela permanecesse. Aonde é que essa natureza permanece? Na cruz. Por isso que Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome sua cruz e siga-me, né? Por que nós podemos negar a nossa natureza? Por que nós podemos tomar a nossa cruz e seguir? Porque Cristo crucificou a natureza que nós tínhamos, aonde nós não tínhamos condições de ser liberto, né? Porque Romanos mesmo 6 fala de que nós devemos saber isso, que foi crucificado com Cristo a nossa velha natureza. Agora o Senhor então Ele nos convida dizendo assim, a natureza que vocês tinham foi crucificada. Irmãos, na abertura aqui, irmão, lê o texto de Colossenses, que lá fala que nós fomos, o castigo, a carta de euforia que nós ganhamos. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo, então, ele cumpriu toda a lei para nos tirar daquela condição de pecador que nós herdamos em Adão. E então,
Sabendo isso, agora nós temos condições. E o Senhor é tão gracioso que Ele não tirou da nossa carne os nossos desejos. Deixou. Para quê? Para que nós então pudéssemos, na dependência do Senhor, levar essa natureza a ser tirada de nós. Por isso que a Bíblia diz assim: andai no Espírito e não na carne. Se você andar na carne, você vai colher morte. Mas se você viver no Espírito, você vai ganhar vida e paz, né? Então, irmãos, por isso que aqui em Romanos mesmo 7, capítulo 7, veja o verso 15, porque a partir do verso 15, porque em Romanos 6 nos fala que a nossa velha natureza o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, né? E aí ele fala assim, e aí o verso do capítulo 6 ainda, o verso 8 fala assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, né? E aí ele chega no capítulo 7, ele fala assim no verso 15: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Por que há esse conflito em nós? Porque nós nascemos de novo, nós somos filhos de Deus, cremos na obra que Cristo realizou por nós. Por que ainda há essa... E isso aqui é uma realidade nas nossas vidas, irmão. Porque muitas vezes nós não queremos fazer algo, mas que nós fazemos aquilo que nós não preferimos fazer. Quando a gente vê, a gente já fez. Aí há um arrependimento. Por que isso? Porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio, tirou a nossa natureza e deixou a nossa carne para que nós pudéssemos negar as nossas vontades. Por isso que há esse conflito aqui. O apóstolo Paulo, então, depois dele ser salvo, depois dele saber que a natureza dele foi crucificada, e o Espírito deixando para nós, dizendo assim: a vossa natureza foi com ele, o vosso velho homem foi com ele crucificado. Aí chega no verso 15 e fala assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto? Já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, irmãos, essa guerra há no nosso interior. Se nós cremos, por isso que muitos crê e desiste eu creio no Senhor e acabam voltando para trás. Quando você estagna na vida cristã, você está regredindo, você não quer avançar, porque para você avançar com o Senhor, você tem que estar negando as suas vontades, né? Por quê? Porque na sua carne
há um prazer nesse mundo. Mas no homem interior, que Cristo, aonde Cristo habita, há um prazer no Senhor, né? Então, esse capítulo 7 nos traz essa guerra pela qual nós herdamos de Adão, né? Do nosso pai Adão. E aí, irmãos, aí parece que está tudo complicado aqui. Então, eu fui salvo, e agora no capítulo 7 eu me confundi tudo, eu não tenho mais como viver para o Senhor, mas graças a Deus porque tem o capítulo 8. O capítulo 8 nos fala assim, a partir do verso 6, do capítulo 8. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz, né? Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por isso, então, irmãos, no capítulo 7, há essa guerra, e parece que está perdida, mas no capítulo 8 nós vimos que se nós vivermos pela carne, nós vamos colher morte. Agora nós devemos viver pelo Espírito. E quando nós vivemos pelo Espírito, o que acontece com a nossa carne? Aquilo que o Senhor Jesus, aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O que é essa cruz que o Senhor Jesus disse assim, tome a sua cruz? Muitas vezes nós queremos tomar a cruz do nosso Senhor Jesus. Não. A cruz do nosso Senhor Jesus, Ele já levou. E Ele nos atraiu para matar a velha natureza nossa, né? Agora Ele diz assim, se você quiser viver na carne, você vai colher morte. Agora, se você quiser viver no Espírito, você tem que negar as vontades da tua carne e tomar a sua cruz. O que é a nossa cruz? É esse negar-se. Irmãos, isso é difícil. Somente a graça de Deus faz com que nós vivamos na carne, né? Vivamos no Espírito, aliás, né? E aí por isso que há essa guerra no nosso interior. O Espírito se manifestando e a carne nos atraindo para as coisas desse mundo, né? Então, irmãos, o nosso primeiro pai, Adão, nos trouxe essa realidade em cada um de nós, né? E graças a Deus por Jesus Cristo, que Ele veio para nos desfazer, para desfazer essa natureza que nós tínhamos. E hoje nós, cristãos, temos uma liberdade de poder dizer assim, eu pertenço a Cristo, né? Eu amo o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, temos essa graça da parte do nosso Deus. Então, tendo essa certeza de que nós herdamos do nosso primeiro pai, mas pelo que nós vimos, essa natureza que nós tínhamos foi já resolvida, para a glória de Deus. Então, se nós ainda não conseguimos andar segundo o Espírito, é porque nós estamos andando segundo o nosso primeiro pai, segundo Adão, né? E algo que precisa ser muito claro aqui, irmãos, que quando nós vivemos no Espírito, né, não quer dizer que nós nunca mais venhamos errar. Nós precisamos ter muita clareza nisso, porque senão vai nos confundir ainda mais, né? Porque quando nós fomos libertos da escravidão do pecado, né?
Nós fomos libertos da escravidão e nós não precisamos mais ser escravo do pecado. O que é ser escravo do pecado? Eu tenho algo que eu fui para o Senhor, né? Alguns herdaram muito forte de Adão, herdaram a natureza, e nessa natureza veio o quê? Vamos colocar aqui vícios, cigarro, né? Vamos colocar só o cigarro, por exemplo. O cigarro, ele é da natureza que nós herdamos de Adão, que é uma consequência da natureza nossa, do pecado, que gera pecados, né? E então nós vamos para o Senhor e nos arrependemos diante do Senhor, dependemos do Senhor, nós não precisamos, e no dia do Senhor, o Senhor vai nos tirar. Agora, quando o Senhor nos tirar esse vício, né, nós vamos confessar o Senhor, e aí, aí o Senhor diz assim, viver no Espírito. Quando eu vivo no Espírito, eu tomo a minha cruz, e a minha cruz é o vício do cigarro, né? Então, o que acontece? Se eu for para o Senhor vai me tirar, né? Só que muitas vezes nós queremos que o Senhor tire no tempo nosso, e o Senhor tira no tempo dele, né? E aí o Senhor nos tirou, mas o cigarro ainda vai nos assediar. Por quê? Porque nós temos um outro pai, que é o diabo. É o segundo pai. E esse pai que nós vamos ver agora há pouco, ele vai lançar suas setas nas nossas mentes. Porque a partir do momento em que nós cremos no Senhor, o diabo não tem poder de nos tocar mais, né? Mas ele, lá em 1 Pedro, diz que ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando alguém para dragar. Então ele vai lançando as suas setas na nossa mente, né? E se nós cedermos, nós não somos mais escravos do cigarro, porque fomos libertos. Mas então eu cedo esse desejo da carne e volto a fumar. Amanhã eu me arrependo diante do Senhor e não fumo, mas no outro dia eu volto a fumar de novo. O que é isso aí? A prática do pecado. Nós fomos libertos da prática do pecado, né? Isso não quer dizer que nós, uma vez cremos, nós nunca mais vamos pecar. Nós vamos pecar sim, mas em algumas situações específicas, algumas situações no dia a dia, onde o Espírito já vai nos levar a um arrependimento, para que então a nossa vida possa ser uma vida de santidade aos pés do Senhor. Por isso que o sangue de Cristo, ele nos purificou do nosso pecado, está nos purificando e nos purificará, né? É um sangue eterno, né, que vai nos trazer esse benefício durante toda a nossa existência. Agora, como se nós vivermos na prática do pecado, nós estamos ainda no nosso pai Adão, pelo qual nós não precisamos, porque fomos libertos, né? Agora vamos ao segundo pai. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 8. O verso 44. Aqui o Senhor está, no capítulo 8, o Senhor está se apresentando como luz do mundo, né? A ênfase do capítulo 8 é o Senhor como luz, e chega no verso 28,
o Senhor disse assim, disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então saberei que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas faço como o Pai me ensinou, né? E aí então tem várias situações aqui, o Senhor dizendo assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí então o povo respondeu: nós somos descendentes de Abraão, não somos escravos. Aí chega no verso 44, o Senhor diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amém? Então, um verso que traz um peso muito grande, né? Mas nosso pai Adão nos trouxe de herança uma natureza de rebeldia. Agora o diabo, ele pega essa natureza que nós herdamos e incita ela a nós pecarmos, né? Porque aqui diz que o diabo, ele é pai da mentira, né? E em João, não precisamos ir lá, mas em João capítulo 10, verso 10, diz assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, né? E Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância, né? Então, o segundo pai que nós temos, que o homem natural tem, é o diabo. Porque o diabo é aquele que está ao nosso derredor, lançando as suas setas, para que nós possamos, ele lança as setas na nossa mente, para que nós vivamos, então, em harmonia com a nossa carne, e os desejos começam a fluir, né? E o diabo, ele vai lançar sempre a tentação. Tudo que ele vai lançar em nós, ele só pode chegar até aí, a tentação, né? Porque se os irmãos forem em Tiago, os irmãos vão ver que tudo começa pela tentação, né? Vamos ver esse verso. Não desmarque aí que nós voltaremos aí ainda. Tiago, Tiago capítulo 1, a partir do verso 13. Ninguém ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de havendo concebido, dá à luz o pecado, e uma vez consumado, gera a morte. Amém? Então o diabo, ele lança suas setas para a tentação, né? Então, uma vez que nós somos tentados, nós temos aonde nos socorrer? No Senhor. Agora, se nós pegar essa tentação e trazer para o nosso coração, porque ela começa na mente, ela vai começar na nossa mente. Agora, se nós pegar da mente e pegar aquela tentação e dar vida a ela, ela vai descer para o coração. Quando desceu para o coração, não há mais como nós reverter essa situação. Então, irmãos, o diabo, ele vai lançar suas setas para esse tipo de situação, né?
E ele tem pegado muitos cristãos na mentira, né? Para Deus, a gente sempre acha que uma mentirinha e a mentirona, né? Não existe isso, né? Se você mentiu, se você mente, né, você tá fazendo a vontade de qual pai? O diabo, né? Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira, né? Então precisamos que o Senhor nos traga essa revelação para que nós possamos andar em santidade diante do Senhor, né? Para que nós possamos clamar ao Senhor e nos socorrer em todo o tempo no Senhor, para que Ele então possa nos auxiliar e nos socorrer nesse tempo, porque, irmãos, nós não podemos ceder às ameaças que o diabo pode lançar nas nossas mentes. Por quê? Porque nós temos Cristo vivendo em nós, né? E uma vez que nós vivemos na mentira, vivemos na enganação, nós estamos servindo ao pai, o diabo, né? E o terceiro pai que nós queremos ver é o nosso pai natural, né? Nosso pai que nos deu vida, né? E nesse texto eu gostaria que nós fosse a Hebreus capítulo de número 12. Hebreus capítulo 12, vamos ler o verso 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos corrige, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Amém? Quero ver o início dos dois versos. Além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e nós respeitávamos, né? Então, vamos ver o que esse pai natural nosso pode trazer de influência negativa para nós. Nós vivemos num mundo dinâmico hoje, nós vivemos num mundo onde os pais olham para o filho e eles veem um futuro, né? Aonde a criança já com 2, 3 anos já precisa ir para uma escola para começar a ser formado para o trabalho, né? Nós estamos formando verdadeiros robôs, nós pais, né? No mundo de hoje estamos formando filhos somente para o mercado de trabalho. Os nossos filhos precisam ser felizes, os nossos filhos precisam ganhar dinheiro, os nossos filhos precisam ter posses e mais posses, né? Nós estamos formando uma geração que influenciada pelo nosso segundo pai, o diabo. O diabo já tem trabalhado na mente dos pais e está trabalhando na mente dos nossos filhos, para que nós sejamos uma geração onde nós não nos preocupemos com o nosso próximo, mas nós nos preocupamos conosco mesmo, né? Então nós podemos estar trazendo e nós mais idosos aqui, né? Já temos os nossos filhos já, e a gente tem nós trazemos os traços dos nossos pais, né? Nosso pai trabalhava
E geralmente o filho, ele começa a trabalhar naquilo que o pai trabalha. O pai, quando eu falo pai, é pai e mãe, irmãos. Então o filho, ele já vem com aquela tendência, né, do filho herdar aquilo que o pai já está trabalhando, né? E a gente incentiva, e não estou falando que é errado incentivar os nossos filhos a trabalhar, porque nós estudamos poucos dias atrás que o filho homem precisa aprender a trabalhar, porque ele vai ser o provedor da sua casa quando ele se casar. E isso precisa ser muito claro. Agora nós precisamos dosar isso segundo a vontade do Senhor, porque senão nós excedemos em alguma situação dos nossos filhos e nós esquecemos de colocar o Senhor, né? Porque em primeiro lugar vem o Senhor, depois então o Senhor vai ajustar todas as circunstâncias, o trabalho, porque nós vimos lá na vida de um homem, primeiramente Deus vai resolver a vida de Deus na vida do homem, trabalho, o casamento, filhos e, por último, a congregação, né? Então isso é muito claro para nós, né? Então, irmãos, nós podemos, esses pais nos corrigem, né, por pouco tempo, e essa correção que os nossos pais trazem para nós precisamos ir para a luz do Senhor, se realmente esse pai está trazendo essa realidade para nós, né, do Senhor, porque senão nós podemos, porque Cristo mudou toda a nossa estrutura. Muitas vezes Cristo, quando nós cremos no Senhor, muitos de nós, Cristo mudou até a nossa profissão, Cristo mudou o nosso modo de agir. Por quê? Porque nós trazíamos a natureza e aquilo que os nossos pais nos ensinaram, né? Agora, então, o verso 10 fala assim: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Segundo melhor parecia a eles, mas não ao Senhor. Agora Deus, ele vai nos corrigir para aproveitamento de sermos participantes da sua natureza. Então ele vai tirar tudo aquilo que os nossos pais nos trouxeram, nos ensinaram, para que então Cristo possa ser formado em nós, né? Nós, pais, estamos formando o caráter dos nossos filhos. Vida mais disciplina gera caráter. E nós podemos estar levando um caráter para os nossos filhos ao extremo, ou então, ou a um extremo ou a outro extremo. Nós vimos hoje quantos filhos revoltados com pais que não deram atenção adequada, né? Esses filhos trazem problema, porque não foram ensinados pelo Senhor e nem foram disciplinados para que eles pudessem ter uma vida adequada como cidadãos, né? Então a gente vê hoje a marginalidade que está, né, nas cadeias, que quantas pessoas que estão lá revoltadas com seus pais, porque não receberam a instrução necessária, né? Nem a de ser um cidadão, quanto mais ser um cristão adequado. Porque aí agora vamos trazer para a nossa realidade, né? Será que nós estamos envolvidos com esse mundo de tal forma que o nosso pensamento é só em nós, e não olhando o nosso próximo, né? Aí nós podemos estar segundo o nosso pai natural. Então, irmãos, esses três pais,
nós devemos ter muito cuidado com eles. Nós precisamos levar a luz do Senhor, para que então o Senhor realmente possa trabalhar em nós, né? Agora vamos ver um pouco do nosso Pai, aquele que nós devemos ser, né? Evangelho de João, capítulo de número 8. Então, vendo um pouco esses textos que nós vimos dos nossos pais, dos pais que nós herdamos, e nós vimos também que nós fomos libertos, né, dessa natureza. Agora veja capítulo 8 do Evangelho de João. Veja o verso 32, que nos fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora veja o verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Então aqui está o segredo, irmãos. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres, né? Então, irmãos, que preciosidade nós sabermos que nós fomos libertos por Cristo. E toda a ênfase do Pai verdadeiro é no Filho. A palavra poderia, o Espírito aqui poderia falar da seguinte forma: e se, pois, Jesus nos libertasse, né? Jesus, afinal, o nome Jesus significa aquele que nos salvou do nosso pecado, né? Ou então, se Cristo vos libertar, né? Cristo é aquele que foi enviado de Deus, né? Mas o Espírito dá ênfase no Filho. Se pôs o Filho, né? Então, irmãos, precisamos trazer essa realidade para as nossas vidas. O Filho, né? Porque na verdade todos nós aqui somos filhos. Agora nós precisamos que Cristo, por isso que lá em Evangelho no Romanos, nos fala que, não desmarque aí, irmãos, deixa eu só conferir aqui Romanos capítulo 8, se os irmãos quiserem ver esse texto. Romanos capítulo 8, o verso 29 nos fala assim: portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a ênfase do Filho é essa, a ênfase do Pai é essa, né? É de que Ele nos faça segundo a imagem do Filho, né? Por isso que Cristo teve que morrer naquela cruz, levar cada um de nós à morte, para que Ele se tornasse o único, o nosso irmão mais velho, né? Aquele que está apto a nos conduzir ao Pai, né? E nesse ponto aqui, que nós estamos em João agora, voltamos a João novamente, onde a palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós andando aqui em João um pouquinho mais à frente, no capítulo 20 de João, o Senhor fala assim, no verso 17: recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai,
para o meu Deus e vosso Deus. Irmãos, o nosso Senhor Jesus aqui, a primeira vez que Ele chama os discípulos de irmão, né? Ele era o unigênito do Pai, né? Agora Ele se torna o primogênito. Ele era o único, mas agora Ele se torna o irmão mais velho. E nós devemos ter as características do nosso irmão mais velho, né? Por isso nós devemos, e o Senhor Jesus, Ele diz para Felipe, né? Felipe chegando assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso satisfaz o nosso coração. E ele diz: mas Felipe, há quanto tempo eu estou convosco e não me tem visto? Quem vê a mim, vê o Pai, né? Então, irmãos, quando nós temos as características, a semelhança de Cristo, nós vamos ter a semelhança do Pai, porque o Pai é expressado na vida de Cristo, do seu Filho, né? Então, quando nós temos o Filho, porque aqui Ele nos chama de irmãos, vai ter com meus irmãos. A primeira vez, Ele sempre chamou de discípulos, chamou de amigos, né? Chamou de servos. Aqui Ele chama irmãos. E pela primeira vez Ele fala assim: meu Pai e o Pai de vocês, o mesmo. Ele nunca falou que Deus era o Pai dos seus discípulos. A primeira vez aqui, então, Ele coloca, depois deles ressuscitar, então Ele nos dá essa ênfase, porque Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, e agora nós somos seus irmãos, e Deus passa a ser o nosso Pai, né? E nessa ênfase, o nosso Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento Ele fala 3 vezes. Ele mesmo, o Pai mesmo falando com sua voz, né? E nós podemos ver, né, agora o tempo já está adiantado, e eu queria terminar esse ponto aqui, então nós vamos citar para os irmãos, para que os irmãos possam, então, em Mateus capítulo 3, verso 17, após o nosso Senhor Jesus sair do Rio Jordão, onde Ele foi batizado, ali houve uma voz do céu que dizia: este é meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, né? Então, o Pai dá essa ênfase ao Filho, todo o meu prazer nele, né? E em Mateus também, capítulo 17, o verso 5, no Monte da Transfiguração, quando nosso Senhor leva ali os seus discípulos, 3 discípulos com Ele, Ele se transfigura, né? E ali aparece Moisés e Elias conversando com Ele. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas, e eles estavam conversando com nosso Senhor Jesus, né? Aí Pedro dá aquela: Senhor, que bom nós estarmos aqui, vamos fazer uma cabana, né? Mas uma nuvem, uma cabana, e vamos ficar por aqui, dá tão bom, né? Aqui, mas uma nuvem cobre. E aí a segunda vez que a voz aparece: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a Ele ouvi. Olha só o que o Pai falou: ó, esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, eu tenho todo o prazer nele, ouçam Ele, é Ele que vocês devem ouvir, né? E pela terceira vez, em João capítulo, nós estamos aqui em João, vamos ver esse texto, João capítulo 12. João capítulo 12,
Veja o verso 27. João 12, 27. A palavra de Deus fala assim: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. Amém? Terceira, 3 vezes então, Deus Pai fala. E fala as 3 vezes, ele fala do Filho, né? Eu já o glorificarei, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. E aqui o Senhor estava já para ir para a cruz, né? Então, o nosso Senhor já estava naquela angústia, né? Mas aí o Senhor então fala: Senhor, eu vim para esta hora, e aí os próprios Senhor Jesus se consideram: mas é para esse momento que eu vim. O Pai me mandou para... Pai, agora então me dê força, glorifica o teu nome em mim. E aí a voz então, mais uma vez: eu o glorifiquei e ainda o glorificarei, né? Então, irmãos, 3 vezes o Pai fala, e fala do Filho. E aí, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Aí qual que é a vontade do Pai? É que nós sejamos semelhantes a Cristo. É que nós não podemos trazer mais a imagem de Adão, do nosso primeiro pai, não trazer mais a imagem do diabo, né, que fica lançando setas na nossa mente, e não trazermos a imagem do nosso pai terreno, mas trazer a semelhança de Cristo, que nós vamos ter a mesma semelhança do Pai. Irmãos, e tudo que o diabo vai fazer nas nossas vidas, o diabo está numa luta ferrenha. Nós já terminamos o tema, eu peço 5 minutinhos da atenção dos irmãos. O diabo, ele está ansiosamente trabalhando, tentando nos tirar a filiação. Se ele conseguir na nossa mente que nós não somos filhos de Deus, ele conseguiu uma grande vitória, né? Veja, esse texto nós precisamos ver 2 vezes. Mateus capítulo 4. 2 vezes lá na tentação no deserto, o diabo tentando o nosso Senhor, e as tentações foram tentando tirar a atenção do nosso Senhor de que ele era filho, né? Mateus capítulo 4, veja o verso 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, né? Então, qual que era a angústia do nosso Senhor Jesus? 40 dias no deserto, fome. Imagino que muita fome, né? Então o tentador se aproxima e diz: se tu és filho. Por quê? Porque toda a provisão do Filho precisaria vir do Pai. E ele teria que esperar toda a provisão do Pai. Então o diabo se aproxima e diz: se tu é filho, manda que essas pedras se transformem em pão. Porque você está com fome. É algo legítimo, né? Mas o Senhor, então, ele não cede, né? E mais uma vez no verso 6, e lhe disse: se és filhos de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Então ele estava lá no pináculo do templo, né? Se tu és filho,
pode se atirar daqui para baixo. Você vai chamar a atenção de todo Israel que está lá embaixo, né? Você vai fazer um grande sinal, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem para que eles te guardem, né? Então, irmãos, assim como o diabo tentou o nosso irmão mais velho, ele vai tentar nos tirar a nossa posição de filhos de Deus. Se ele conseguir isso, ele obtém vitória e vai fazer com que nós andemos retrocedendo. Nós paramos na vida cristã, e eu disse, quando nós paramos na vida cristã, nós estamos retrocedendo, né? Então, irmãos, que nós precisamos que o Espírito do Senhor nos ajude, né, a vermos aonde é que nós estamos. Se nós estamos no nosso pai Adão, nosso pai que é o diabo, ou nosso pai terreno, ou nosso pai celestial, né? Se nós estamos em Cristo, nós estamos no Pai Celestial, fazendo a vontade do Pai Celestial. E tudo a vontade do Pai Celestial é que nós sejamos conformes à imagem de Cristo. Aí nós podemos pegar qual que é a imagem de Cristo. Gálatas vai nos falar, né? Que são os frutos do Espírito, né? Amor é atributo de Cristo, paz, atributo de Cristo, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? O que é um domínio próprio? É eu saber que eu sou de Cristo e o inimigo vai lançar as suas setas e eu vou dizer, não, eu sou de Cristo. Eu tenho meu Pai Celestial, né? Então, irmãos, que o Senhor nos socorra e nos ajude, né? Se o Senhor permitir, no próximo domingo nós podemos voltar a Efésios, né? Estudar um pouco aquilo que nós como filhos, né? Como que nós estamos levando a nossa vida, né? Para a glória do Senhor. Amém?